As Invisíveis, histórias sobre o trabalho de limpeza, escrito por Rita Carvalho. Viajam quando a cidade dorme, entram cedo e saem tarde, estão em todo o lado, porque é raro o edifício público ou privado que as dispense. São discriminadas, porque são, muitas delas, imigrantes. O que fazem não produz nada de material, de palpável, de preferência nem um grão de pó. Aqueles para quem o fazem mal sabem ou reconhecem que elas existem. Sentes que quando és das limpezas te tornas invisível em relação às outras pessoas, diz Ana Isabel. Este livro retrata as vidas distintas de 13 mulheres e um homem e uma profissão em comum, as limpezas industriais. Traz para a luz a realidade ignorada de quem precisa de umas costas de aço, de uns braços bastante competentes e de força, não só física, para limpar o que os outros sujam, sem se preocuparem muito em desagradecer. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em fevereiro de 2022. A coleção Retratos da Fundação traz aos leitores um olhar próximo sobre a realidade do país, Portugal contado e vivido, narrado por quem o viu e vê de perto. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. À minha mãe, Lourdes. Há diferentes maneiras de olhar uma maçã. A do rapaz, obrigado a esticar o pescoço para ver à justa a maçã em cima da mesa, e a do dono da casa, que pega nela e a estende livremente ao seu convidado. Meditações, Franz Kafka, tradução de Manuel Dias Soares, edição Alma Azul, 2007. Introdução. Quem limpa? Há pessoas que são socialmente invisíveis e há igualmente uma barreira responsável pela separação de pessoas e classes sociais. Uma pessoa representa uma classe social, mas o inverso raramente acontece. As classes sociais anulam o sentido literal de pessoa. Olha-se por isso para as empregadas de limpeza como uma classe residente nos últimos lugares da pirâmide e não para as pessoas que limpam, para cada uma delas. É de certa maneira conveniente varrer o pó para debaixo do tapete, deixar as coisas como estão e perpetuar a frase nem que vá fazer limpezas ou nem que vá limpar escadas. Este livro existe, aliás, porque o preconceito persiste. O trabalho das mulheres das limpezas não produz nenhum material. No final do dia, não há nada que elas possam entregar, nada palpável. Até ao século passado, este trabalho era definido como não produtivo, já que dominava a ideia de que não acrescentava valor à economia. Hoje, a definição é diferente, mas na prática pouco mudou. Do olhar lançado à empregada de limpeza, quer por parte do dono da casa que está a ser limpa, quer por parte dos trabalhadores que se sentam às secretárias nos escritórios, transparece vergonha. E transparece também desprezo, quando a mulher que está desvergonha na mão não é simplesmente ignorada. Quem está a ler este livro pode até fazer o seguinte exercício. Quantas empregadas de limpeza vi hoje? A resposta da maioria será nenhuma, porém deverá ter visto pelo menos uma. Nenhuma mulher nasce empregada de limpeza, mas muitas nascem com uma ou várias vantagens sociais que permitem escolher outros caminhos, estruturalmente mais bem aceitos e vistos com melhores olhos. Imagine-se um simples gráfico com dois eixos. O eixo horizontal representa o percurso da existência e o vertical mostra o nível social atingido ao longo da vida. Ora, criando personagens tipo alguém cujos pais têm uma profissão estável, com rendimentos superiores à média nacional, uma estrutura familiar sólida, acesso à educação e à saúde, nasce a meio do eixo vertical, não parte do zero. A base que essa pessoa tem vai provavelmente encaminhá-la num sentido que não lhe dará menos do que aquilo com que já nasceu.
Por oposição, temos uma pessoa que nasce num bairro da periferia da cidade de Lisboa, numa casa com mais habitantes do que quartos, com pouco dinheiro e muitas despesas. Provavelmente, essa pessoa nascerá, continuando a imaginar o mesmo gráfico, muito abaixo do primeiro exemplo, perto do zero no eixo vertical. Há uma diferença no ponto de partida que é impossível de ignorar. Em boa medida, essa diferença ajuda a explicar a razão pela qual há tantas mulheres negras nas limpezas. Na maioria das escolas, por exemplo, o único momento em que são vistas mulheres negras é quando entram as mulheres da limpeza. Por que é que há poucas mulheres negras na educação? Porque a maioria não chega ao ensino superior, como é o caso de Elisângela, a protagonista da primeira história deste livro. Ainda assim, há cada vez mais exceções a esta regra. A jovem Ana Isabel, outra personagem deste livro, é a prova disso. Estas páginas partiram de uma reportagem sobre mulheres que limpam, sobre as dificuldades que passam para conseguir pagar as contas ao final do mês, para pôr comida na mesa todos os dias e sobre o preconceito que foi sobrevivendo ao longo do tempo. São histórias dos dias normais e dos dias das ruas desertas, em que se aprendeu a viver sob uma pandemia que empurrou a maior parte das pessoas para casa. Algumas profissões, porém, tiveram de continuar a trabalhar nos locais habituais e, claro, quem limpa não escapou. Além das esfregonas, dos panos e dos detergentes, há um elemento presente na vida de todas estas mulheres, os transportes públicos. Não se encontrará, provavelmente, um motorista da Carris ou da Vimeca, em Lisboa, que nunca tenha levado uma empregada de limpeza ao seu trabalho ou tenha feito com ela o caminho de regresso a casa. De manhã, são dezenas e, durante a madrugada, os autocarros transportam quase exclusivamente estas trabalhadoras. Quando não são a totalidade dos passageiros, é porque há lá no meio um ou outro segurança ou vigilante que cumpre horário por turnos. A maioria não vai para o emprego no seu carro, nem usa os transportes públicos por opção, para poluir menos e pelo sentido de responsabilidade ambiental. Simplesmente não tem alternativa. Ou o autocarro, ou o metro, ou o comboio, ou os pés. E a maioria vem dos subúrbios da cidade de Lisboa, dos chamados dormitórios da capital, Odivelas, Pontinha, Amadora, Sintra ou Margem Sul. As noites nos autocarros da Carris em Lisboa e as conversas com quem acorda às 3 ou 4 da manhã para trabalhar deixaram a certeza de que este trabalho não é conhecido nem reconhecido. O esforço de quem limpa aquilo que os outros sujam vale o ordenado mínimo, ou pouco mais do que isso. Quer nas paragens, quer no interior dos autocarros, é transversal o silêncio que estas mulheres carregam pela madrugada e a forma como esse mesmo silêncio é quebrado, assim que a proposta é falar sobre as suas vidas e sobre aquilo que fazem. Não tenham medo, são as tias da limpeza, como alguns dizem, que ninguém vê. Entram cedo ou saem tarde, e para elas a hora de ponta é outra. É nas pontas do dia. As trabalhadoras retratadas neste volume são de todas as cores e de todas as idades. Não dos 8 aos 80, mas pelo menos dos 19 aos 78. Estão espalhadas por todo o país e contam-se aos milhares, apesar de as contas não se caracterizarem pela precisão. Para se ter uma noção dos números, importa fazer um retrato sucinto do país, partindo da comparação com o resto da Europa. Em Portugal, as limpezas são feitas no feminino. Os dados da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, Eurofound, revelam que, em 2018, do universo total, homens e mulheres, de profissionais deste setor, a nível europeu, a percentagem de mulheres se situava sempre acima de 50%, exceto na Dinamarca, com picos superiores a 80% na Lituânia, no Luxemburgo, em Portugal e no Reino Unido. Aliás, pegando na lupa para analisar todos os países da Europa, não é possível encontrar nenhum onde a proporção de mulheres entre os trabalhadores das limpezas seja tão alta como em Portugal. Nesse ano, em território nacional, essa proporção chegava aos 90%. Só a Lituânia, onde entre 80% e 90% do total dos trabalhadores da limpeza eram do sexo feminino, atingia níveis próximos. Dos países referidos anteriormente, o Luxemburgo fixava-se nos 83% e o Reino Unido nos 82%. Na Dinamarca, país onde existem mais homens do que mulheres neste setor, foi criado em 2010 um Tribunal para a Igualdade Salarial, fruto da negociação de um acordo coletivo entre sindicatos e patrões. Desengane-se quem pensa que as empregadas de limpeza são todas iguais. Este também é um setor de categorias, que importa distinguir. De um lado estão as empregadas da limpeza doméstica que limpam as casas e em larga escala são destacadas para tomar conta dos filhos dos patrões, por exemplo.
Do outro lado estão as empregadas de limpeza industrial. É sobre estas últimas que o presente livro se debruça. Cerca de 40 mil trabalhadoras, normalmente ao serviço de empresas e não em regime de trabalho por conta própria, como normalmente acontece com as empregadas da limpeza doméstica. Por comparação com as empregadas domésticas, as trabalhadoras de limpeza industrial são as que estão mais expostas. Limpam centros comerciais, escritórios, hospitais, aeroportos, bancos, lojas, estão em todos os edifícios, porque raro é o edifício que não tem uma empregada de limpeza, ou um empregado. Ainda assim, apesar de se cruzarem com dezenas de pessoas todos os dias, continuam a passar despercebidas. Trata-se de uma profissão invisível, com um traço comum que vale a pena deixar já bem claro, porque se enquadra em todos os capítulos deste livro. A forma como praticamente todas as trabalhadoras são tratadas nos locais de trabalho. O assédio moral existe e a violência verbal também. Há queixas no Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpezas Domésticas e Atividades Diversas, STAD, para o provar. Esta estrutura sindical defende que todas as empresas deveriam impor algumas horas de formação cívica a quem tem a função de mandar. Não me refiro aos diretores das empresas, que muitas vezes nem vão aos locais de trabalho e não conhecem a realidade. A formação cívica deveria ser dada às chefias, às pessoas que orientam diretamente o trabalho, funcionárias, e que são maioritariamente constituídas por mulheres que já estiveram no fundo da linha de trabalho a receber ordens. A dirigente sindical do STAD, Vivalda Silva, foi em tempos empregada de limpeza e tem por isso conhecimento de causa, sabe o que é limpar e sabe o que é ouvir os trabalhadores. Ela deixa-nos uma descrição clara do contexto. Enquanto trabalhadoras, eram como as outras, reivindicavam, lutavam, exigiam. Depois chegam as encarregadas, deixam de exigir tanto e quando chegam as supervisoras acabou. Aquilo que elas criticavam passam a fazê-lo também. A partir daquele momento pegam no chicote que a empresa lhes dá. Ainda hoje, quando vinha para aqui, recebi 2 telefonemas de 2 locais de trabalho de 2 empresas diferentes a dizer-me precisamente o mesmo: tens de vir cá. A queixa principal era a maneira como estão a ser tratadas e ameaçadas. Se não fizerem, são despedidas. E estamos a falar de pessoas que trabalham nos hospitais há 20 anos. Nem todas são iguais, mas temos chefias que pensam que mandar e organizar é andar com o chicote. Esta é uma das questões mais preocupantes. Elisângela, Isaura, Ana, Carol, Paula, Feliciana, Amélia, Francisca, Betina, Madalena, Ana Isabel, Vanessa e Susana são as personagens que darão corpo às trabalhadoras das limpezas, a partir das quais descrevemos as várias situações tipo ao longo dos capítulos que se seguem. Tratando-se de um livro sobre mulheres, há, no entanto, uma exceção, o caso de Ismário, que mora no último capítulo. As negras. No centro da praça onde nasce a Avenida da Liberdade há silêncio, um imenso espaço vazio, onde o tempo não faz barulho. Salvo um ou outro táxi, um ou outro carro. Na rotunda do Marquês de Pombal, o trânsito não existe entre as 4h30 e as 7 da manhã. E a ocasional agitação denunciada pelo som de vozes apressadas e de conversas imperceptíveis dura breves períodos, não mais do que 5 minutos. O tempo de os autocarros pararem, abrirem as portas e largarem várias mulheres do seu interior. Dali, estas vão a pé para os locais de trabalho. É sempre assim, com chuva ou com o céu estrelado, a adivinhar um dia de abafar a respiração. Já se conhecem umas às outras. Algumas vêm do mesmo sítio, outras moram perto. Afinal, as caras são sempre as mesmas. À saída do autocarro, despedem-se com um até logo ou um até amanhã e cada uma segue o seu caminho. Entre hotéis, bancos, escritórios e lojas, são dezenas os sítios para limpar e são também dezenas as mulheres que se dirigem para aquela zona da cidade que engloba não só os edifícios junto à rotunda, mas todos aqueles que se situam nas avenidas ramificadas, como a Fontes Pereira de Melo, a Avenida da Liberdade ou a Rua Brancamp. No meio de tantas mulheres, uma delas destaca-se pela serenidade que condiz com o silêncio de fundo, Elisângela Delgado. Parece mais nova do que os seus 33 anos, é cabo-verdiana e trabalha 12 horas e meia por dia. Começa às 6 da manhã e só termina às 7h30 da tarde, sempre com 1 hora de almoço. No coração de Lisboa passa um sinal vermelho para os peões mesmo no meio da rotunda. Além de não circular em carros, podia fazer aquele caminho de olhos fechados. Está tão habituada que quase nem olha para a estrada, confiando em pleno no seu ouvido. O passo é solitário e apressado, porque ainda quer beber café antes de entrar no primeiro trabalho. Tem 2. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.